né? Fizeram isso com o Bolsonaro, quando primeiro o conselheiro nacional, o conselheiro de segurança nacional veio ao Brasil e falou: Bolsonaro, fica na tua, se ficar falando bobagem, a casa vai cair. Aí depois veio o secretário de defesa, que hoje é secretário de guerra, né? O Lloyd Austin, né? Na época ele veio, mandou essa também, falou: ó, fica na tua, não fala nada não. Depois o diretor da CIA veio ao Brasil para conversar com ele, falou: fica na tua aí, meu irmão, tu vai sair, fica quieto, não faz nada. Aí ele ficou reclamando, né? Aí falou, eu não, vou reclamar. Aí deu no que deu, né? Então é um jogo complicado, né? E a galera não, assim, quem não conhece a história tá fadada a repetir os erros do passado. Assim, a Guatemala, em 1953, eles falaram que o país era comunista, os Estados Unidos invadiu o país e derrubou o governo. Só que, na verdade, é porque tinha uma empresa de fruta que era concorrente dos Estados Unidos. Que isso? Foi só para derrubar a empresa de fruta. Então, para eles... Que isso? É só pesquisar aí o caso da 1953, a Guatemala, né? Inclusive, tem outra questão interessante que, nessa época, hoje a gente foi liberado o documento da CIA dizendo que a CIA orientou os veículos de comunicação a inventar histórias de alienígena para desviar o assunto de que eles tinham derrubado o governo da Guatemala. Olha só. Então, sempre que você olhar alienígena, é que eles estão querendo distrair a pior que teve recentemente direto, história de alienígena. Tá sempre né? tendo. Teve mesmo. Sempre para desviar o foco. Agora, eu acho que é uma coisa que tá todo mundo meio apreensivo. Você acha que existe uma chance real de uma terceira guerra mundial? Eu acho, não sou só eu não, o que tem de gente falando isso. Outro dia um ex-agente da CIA, Andrew Bustamante, estava falando que a terceira guerra mundial já começou. Na verdade, tem um livro muito interessante da Cristina Martín Jiménez, que é A Terceira Guerra Mundial Já Começou. É muito interessante, faz sentido, porque se você pega a guerra na Ucrânia, você não tem... muita gente fala assim, caramba, eu achei que a Rússia era mais forte, como é que ela atacou a Ucrânia e não conseguiu vencer a Ucrânia até hoje? Eu penso nisso sempre. Né? Eu também pensei nisso. Não, só que aí o que eu digo? Cara, não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, contra os Estados Unidos, contra a França, contra a Alemanha, porque o que tem de mercenário, de arma e de drone, de míssil chegando lá, entendeu? É uma guerra que é 1 contra 32 disfarçado de 1 contra 1, pô. Porque tá todo mundo mandando bilhões. Ó, os Estados Unidos mandaram 140 bilhões para a Ucrânia e eles só investiram 60 em defesa. Os caras falaram, e o resto? Pô, não sei, cara, o que aconteceu? Sumiu, né? Então, assim, é muita grana entrando, é muita arma entrando, é muito mercenário entrando. É claro que aí a Coreia do Norte começou a mandar a gente também para ajudar a Rússia. Então, se você pega, poxa, a OTAN tem 32 membros. Aí você tem 32, mais a Rússia, com o apoio da China, com o apoio da Coreia do Norte, com o apoio do Irã. Você já tem o quê? 40 países, né? Isso já é guerra mundial, pô, entendeu? Então meio que já tinha começado. Aí agora, né, os Estados Unidos, junto com Israel, mataram lá o Ayatollah Khamenei. O que o Irã fez? O Irã atacou o Bahrein, Omã, Catar, Kuwait. De cara, eles atacaram 11 países. Aí você fala, pô, já tem Israel e Estados Unidos, 2. Você bota mais 11 e já tem 13. Daqui a pouco tem quanto? Tem 30, 20. A Alemanha falou que vai entrar, a Itália falou que vai entrar, Reino Unido falou que vai entrar, Portugal falou que vai apoiar também, já estão mandando tropa lá para o Chipre. Então, nessa situação que está tendo agora lá no Irã, você já tem uns 25, 30 países envolvidos. Pô. Aí, poxa, é claro que a gente tem 200, né, quase 200 países no mundo, mas já é uma guerra de proporções, não é mais regional, já é um negócio de proporção mundial já. Mas você acha que alguma das potências como Rússia ou China podem de alguma forma apoiar o Irã? Porque senão eu fico pensando assim, eu tô pensando de uma maneira muito simples, tá, gente? Tá. Pô, os caras, sei lá, Rússia, China podem falar, ó, Estados Unidos, os caras aqui estão causando uma bagunça aqui, vamos acabar com isso logo, vamos se unir aqui nós três, vamos cimentar os caras ali, acabou, entendeu? Nós vamos construir uma praça em cima do Irã, vai ser outra coisa, acabou e vamos tocar nossa vida agora, entendeu? Mas quem diria isso? A China? As grandes potências que dominam, tipo assim, a China, a Rússia, falam assim, olha, ou então, ou não, ao contrário, a China e a Rússia vão se incomodar com o que está acontecendo ali e podem apoiar a causa do Irã, não sei. Então, Porque aí seria catastrófico.
Sim, tem gente que fala assim, não, a China adota mais uma postura de neutralidade, ela não quer se envolver, mas se dá mal também, porque está já sendo prejudicada no petróleo aí de uma forma muito forte. Mas o que eu acho que é um ponto que é pouco falado... Porque eu penso assim, ó, só te interrompendo, Fica à desculpa. vontade. Pra virar uma guerra mundial, assim, que você fala assim, não, agora deu ruim, tem que entrar as grandes potências nucleares Sim, Juntos. no né? jogo. sim, Que depois, Uma contra a outra, na verdade. né, que seria a Rússia e China. sim. Então, a ideia aqui é o seguinte, nos anos 70, o Henry Kissinger, que era o secretário de Estado, ele montou uma estratégia para conter a União Soviética, principalmente a Rússia, que era o seguinte, vamos apoiar a China, vamos fortalecer a China, vamos fazer uma aliança com a China para que a China seja um amigo nosso freando o avanço soviético. E aí vem aquela visita do Richard Nixon à China, né? E aí o Henry Kissinger escreveu um livro chamado Sobre a China, On China, que virou um clássico da geopolítica. Então, a doutrina Kissinger era nós americanos, apesar de que ele era alemão, né? Heinz Kissinger é o nome dele. Nós americanos vamos nos aproximar da China para conter a Rússia. Agora, a galera tá chamando a atual postura americana de reverse Kissinger, Kissinger invertido. Que é, em vez dos Estados Unidos se aproximar da China para segurar a Rússia, os Estados Unidos se aproximarem da Rússia para segurar a China. Então, hoje, a relação entre os Estados Unidos e a Rússia, principalmente a relação Putin-Trump, uma relação muito boa, né? Então, a Rússia já não vai entrar. Eu acho muito difícil a Rússia entrar nessa jogada. E a China vai tentar ao máximo não entrar também, porque a China tem uma doutrina militar de mais... A gente quer ganhar no comércio, a gente não quer ganhar na briga, né? A gente não quer uma guerra aberta. Inclusive porque os Estados Unidos controlam todos os gargalos da logística mundial, né? Controla o Canal do Suez, tem como controlar o Estreito de Hormuz, então o Mar Vermelho também, o Estreito de Bab el-Mandeb. Então, se os Estados Unidos quiserem, né? Lembrando que a China ela importa muito petróleo e muita comida, você deixa a China sufocada. Você faz um bloqueio, tipo o que Napoleão tentou fazer com o bloqueio continental da Europa. Você faz um bloqueio naval contra a China, você destrói a China. Então a China sabe disso, das suas vulnerabilidades, por isso que ela está ali no sapatinho. Mas como é que essa guerra mundial provavelmente ela evoluiria? Na briga entre Estados Unidos e Israel com o Irã, nessa ideia dos iranianos de não vamos deixar barato, eles podem usar armas nucleares. E é isso que provavelmente eu creio que vai acontecer. Eu estou falando isso desde 2023. O que está no planejamento é esse conflito, e lembrando que Israel existe desde 1948, né? De 1948 até 2024, nunca tinha tido um confronto direto entre Israel e Irã. Isso é uma coisa, uma encrenca direta entre Israel e Irã, um negócio inédito, né? A primeira ofensiva foi em 2024, e aí em 2025 teve essa guerra dos 12 dias, né? Que os americanos mandaram aqueles bombardeiros B-2, né? Que é o Stealth, né? Que é tipo um triângulo, né? Parece uma aeronave alienígena que explodiram lá as usinas de enriquecimento de urânio e agora está tendo essa encrenca. Então, assim como Israel tem uma doutrina, né, que em hebraico eles chamam de Beretat Shimshon, que é a doutrina opção Sansão. O que é opção Sansão? Na Bíblia, o Sansão ele foi capturado pelos inimigos, os filisteus, foi cego, e fizeram uma festa para comemorar, né, a derrota de Sansão. E aí 3.000 pessoas lá do alto escalão dos filisteus se reuniram num palácio para ficar zombando dele. Só que aí ele falou com Deus, me dá aquela força que eu tinha de novo e tal. Deus falou, vai lá. E aí ele derrubou uma coluna principal do prédio e ele se matou, mas ele matou 3.000 líderes, né? Então a doutrina de Israel, chamada opção Sansão, é esse negócio. Se eu sentir que eu vou pro buraco, eu mando todo mundo pro buraco junto comigo. E não é só os países árabes, não. É mandar míssil pra tudo quanto é lado. Até pra Europa também. Tipo, não me ajudaram, vão se dar mal também. É claro que o Irã tem um negócio desse também. Mas aí você fala, mas o Irã não tem armas nucleares. Aí que entra a questão. O Irã, ele não precisa desenvolver a sua própria arma nuclear para ter. Tem gente que diz que o Paquistão, que tem arma nuclear, passou algumas pro Irã.
Tem gente que diz que a China, que tem arma nuclear, passou algumas por Irã. Então existe uma teoria de que o Irã tem armas nucleares. E aí, se ele começar a usar essas armas nucleares ali para destruir os países em volta com esse argumento de que Dubai é neutra, mas mantém base americana, né? O Kuwait é neutro, mas mantém base americana. E o Irã fica numa posição privilegiada, porque enquanto do lado de cá do Golfo Pérsico, onde você tem os amigos dos Estados Unidos, é um deserto plano, o Irã são montanhas, né? Então eles escondem vários lançadores de míssil lá. Então, se eles começarem a mandar com força total mísseis para cima de Israel e para o Catar e para esses outros centros de produção de petróleo e gás natural, os americanos vão ter que mandar bomba nuclear para cima também. Aí o negócio vai ficando estranho. Porque quando a primeira nação usa a arma nuclear, aí você rasgou a diplomacia, aí ferrou. Aí começa a terra sem lei, aí vira Mad Max. Cara, mas acho que a maior preocupação é que qualquer bomba nuclear hoje é um estrago que ninguém consegue mensurar ali, porque, tipo assim... Elas são muito maiores do que as bombas da Segunda Guerra, né? Não, mas essas que teoricamente que eles usariam são as bombas nucleares táticas, que são as menores, que o impacto é menor. Mas mesmo assim o impacto é bizarro. Mas o conceito de você usou uma bomba nuclear é um negócio assim que nunca aconteceu, a não ser no Japão. Só teve ali. Ninguém nunca mais usou numa guerra. Os fizeram o teste. Então isso ia destruir todo o direito internacional, a geopolítica. Então aí você entra num território do desconhecido, do caos, entendeu?